e você fez um arranjo passeando pelos labirintos teológicos, tentando compor a resposta. Atafana, você tem 1 minuto e 30 para responder Hebreus capítulo 1 e versículo 8. Né? Vale a pena, inclusive, botar o texto na tela, se você quiser, por esse valor aí, né? Hebreus capítulo 1, é isso mesmo? Hebreus 1, 8, versículo 8. O que diz? Você quer que eu leia em grego ou em português? Não, olha só, ele falou: Elton, eu mandei R$50 no Pix. Faz uma pergunta para o Atafona sobre o Hebreus 1:8. Faz a pergunta para mim, Elton. Ok, eu vou colocar o texto na tela, então eu vou parar aqui. Então eu vou fazer a pergunta para o Marcelo Atafona, já que me foi através de R$50 me dado a oportunidade, né, de participar. Em Hebreus 1:8, Marcelo Atafona, eu vou ler em grego e também em português. Pros deton rion hotronosu hotheos eiston aiona tu aiona kai re rabidos tes eutitetos rabidos tes basileia su, que traduzindo é pros deton rion, quer dizer mais do filho, hotronos su, mais do filho diz o Deus, o trono, o teu trono, Deus, eiston aiona tu aiona, quer dizer que existe, né, ou subexiste, porque aqui você vai ter um verbo oculto, né? Existe para sempre do sempre, ou para a eternidade, para a eternidade, ou para os séculos dos séculos, né? E ele fala mais, o cetro de equidade Kai rabidos tes eutisteto rabidos tes basileias. Ou seja, o cetro de equidade é o cetro do teu reino. Já volto, né? Já volto, tem só um minuto. E aí, Marcelo Atafona, aí ele, deixa eu ver o que ele fala aqui mais aqui. João Ferreira de Almeida traduziu assim. Espera ainda, travou aqui. Traduziu assim. Mas do filho diz, o Deus diz, ó Deus, né? Aqui, pros deton ruion, trono su, theos. Aqui você tem theos, que possivelmente, Marcelo Atafona, isso aqui é um nominativo por vocativo, tá? E você tem theos, ó Deus. Eiston aiona tu aiona, quer dizer, ó Deus, o teu trono existe pelos séculos dos séculos. Pros don royon, ele mandou esse texto e eu acredito que essa seja a pretensão dele, né, de apresentar esse nominativo por vocativo, ainda que o mesmo esteja articulado. Os gramáticos consideram isso aqui o nominativo por vocativo. Ó Deus, porque é o melhor encaixe semântico dentro desse contexto. Aí eu pergunto a você, aqui, Jesus está sendo chamado de Deus, de acordo com o que está sendo apresentado, levando em consideração o nominativo por vocativo? Então, o Ramon, mandar um abraço para o Ramon, um homem muito educado. Sim, embora eu discorde de algumas coisas que ele defenda, é uma excelente pessoa, gosto muito de ouvi-lo, é muito educado, discorda muitas das coisas das Testemunhas de Jeová, mas não é aquele cara ferrenho como tem alguns por aí. Então, eu acho que em consideração ele ter mandado R$50 para você, Elton, a pergunta dele, se eu tiver só 1 minuto e meio, eu não vou chegar tudo bem. a responder. Você pode me dar um pouquinho mais de tempo? Te dou o tempo. Eu não vou botar tempo, mas eu queria que você fosse muito sucinto. Eu não vou passar de 2 minutos e meio, não. Tá? Perfeito. Então a pergunta Jesus é chamado de Deus ali? Não. Então eu vou explicar por que não. Bom, o Hebreus aqui fala assim, ó, Hebreus capítulo 1, versículo 8, tá? Engraçado que as pessoas vão no 8, mas não vão no na frente, né? Então diz assim, ó. Mas sobre o filho diz, 2 pontos. O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e o cetro do teu reino é o cetro da equidade. Mas eles não leem o 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros.
De onde foi tirada essa citação aqui? Bom, essa citação foi tirada do Salmo 45. O Salmo 45 foi um salmo dirigido a quem? A um dos reis de Israel. Diz assim: meu coração transborda de boas palavras, consagro ao rei o que compus. A minha língua é como habilidosa pena de um escritor. Tu é o mais formoso dos filhos dos homens. Então o rei aqui do Salmo 45, de onde tem a citação de Hebreus, era um rei humano. E quem era esse rei humano? Provavelmente vamos dizer que fosse Salomão, pode até não ter sido. Esse rei humano, ele era Deus? No sentido de ser o Deus Criador? Não. Mas o que ele representava? 1 Crônicas 29 e 23, Salomão se sentou no trono de Jeová em lugar de Davi seu pai. Então os reis de Israel se sentavam no trono em Israel, em Jerusalém, e esse trono era o trono de Jeová, significava o direito de reinar de Jeová. Eles eram representantes visíveis da realeza invisível de Jeová. Então, quando o texto aqui no Salmo 45 vai no versículo 4 e 5, em tua majestade cavalgo em triunfo pela causa da verdade, da misericórdia, da justiça e do juízo. Tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e os povos são derrotados diante de ti. Olha o versículo 6. O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. O trono aqui do rei era o trono de quem? Era de Jeová. Então, o teu trono, ó Deus, é uma referência ao trono de Jeová, no qual o rei se sentava como representante legal. Quando nós vamos em Lucas 1,32, o anjo diz assim para Maria: o que vai nascer de ti é santo, eu estou parafraseando para não ter que buscar o texto, será chamado filho do Altíssimo, e Jeová, seu Deus, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, o trono que é do filho, no caso de Jesus, é semelhante ao trono de Davi. Ou seja, Davi não era Jeová, Davi era um representante da realeza de Jeová e era um ungido de Jeová. Okay. Jesus, ele recebe o trono de Davi, então ele é semelhante. Então, não está chamando o filho de Deus, está dizendo que o trono de Deus, por isso Deus, o teu Deus. O trono, quem é chamado de Deus aqui, é o próprio Criador, não é o rei e nem é Jesus. Ok. Marcela Tafona, você permitiria, tendo em vista o valor, né, e eu penso que talvez o Ramon, eu representaria o Ramon, né, nessa tentativa indireta de fazer um contraponto, onde você também vai ganhar mais um tempo. O que é que você acha? Eu posso criar um contraponto aqui? Queria lhe pedir... Bom, geralmente quem faz pergunta não tem uma réplica, mas pode ir lá. Tá, muito obrigado. E eu queria aproveitar e pedir também a liberdade de discorrer dentro da pergunta que foi feita. Em cima da pergunta que foi feita, eu quero discorrer dentro desse contexto, tá? E eu quero ser objetivo e... Então vamos lá. Marcela Tafona, a pergunta que foi feita, ela está incutida dentro de um contexto gramatical. E ela foi muito objetiva. Eu agradeço os superchats, senhores. Daqui a pouco eu vou ler todos, tá bom? Muito obrigado aí. Teve gente que mandou R$27,90. A pergunta, ela foi muito objetiva e simples e clara. Ela não permite fazer esse arrudeio teológico. Tendo em vista que a pergunta, ela é de cunho gramatical. Nós temos ali um substantivo que está articulado e o mesmo cumpre uma função não de sujeito, porque um substantivo articulado, ele tem uma tipificação de ser um legítimo sujeito. Todavia, nós temos um nominativo que cumpre uma função de vocativo. E você fez um arranjo passeando pelos labirintos teológicos, tentando compor a resposta. Obviamente, te pedi permissão para falar essas coisas, né? Você pode dispor de 2 minutos mais para dentro do cunho gramatical, onde a pergunta foi feita, em cima disso, fazer uma resposta plausivelmente gramatical. Você tem 2 minutos, fique à vontade. Então, você quer que eu responda por que ele faz o papel de vocativo aí? Isso. Então, por que a minha resposta é errada? A sua resposta teologicamente está correta, mas uma resposta gramaticalmente ela precisa ser mais concentrada. Eu estou tentando ser eufêmico e acabo que não conseguindo, mas acho que deu para entender, né? Então, você quer fazer um debate comigo sobre essa parte gramatical aí? Nós marcamos. Quer? Não, eu não debato. Então,
Tá. Então, tá. Tá respondido. Então, tá. Fica à vontade. Tá. Então, nesse caso, eu não debato. Vamos para os outros superchats. Beleza, então. Eu posso fazer um comentário sobre isso, ou Elton? Não, porque vai ver. Eu temo que vira um debate interno entre nós aqui. Eu não quero isso, jamais. Não, é que... Não, mas ele mandou a pergunta para o Atafona, Newton. A regra é do Atafona, se é do Newton, é do Newton. Eu ia perguntar pro Elton mesmo. Parece que Para mim? Não, é gramatical. Geralmente... Não, aí, olha só. São essas coisas que depois falam, o Atafona quer dominar a live. Você mesmo fala, pergunta é pro Atafona, é pro outro, é pro outro. Aí fica difícil. Não, é sobre o nominativo. Geralmente o nominativo... Você faz uma live com ela, cara. Fala lá do vocativo, do nominativo, não tem problema com isso, não. Eu gosto de aprender. Quando eu não sei, eu gosto de aprender. Tá, tudo bem.